Nessa parte final, eu quero dar um alerta aos nossos jovens da Igreja Cristã Apostólica e a todos os jovens cristãos que tiverem tido acesso a esse vídeo. A fornicação, gente, envolve um homem e uma mulher, ou um jovem ou uma jovem que não são unidos pelo casamento. O envolvimento sexual entre pessoas que não são casadas também é chamado de sexo pré-conjugal e, consequentemente, prostituição. Então, sexo fora do casamento é sexo sem compromisso e tende a reduzir o outro a um objeto, como eu disse anteriormente. Fornicação é o pecado da carne, que inclusive envolve todo tipo de relações sexuais que se tornam ilícitas, praticadas fora do casamento, e também as intenções maldosas que o próprio Cristo condenou através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 28, que diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E ainda no capítulo 6, verso 18 de 1 Coríntios, Paulo escreve: fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vejam que vejam que o profeta Ezequiel já falava sobre a porneia, mas que no hebraico é o termo zanã, e que traz o sentido básico de relação heterossexual ilícita, e é empregado frequentemente para se referir a uma prostituta. Portanto, acariciar os seios é prostituição, quando não se tem a bênção de Deus, que se legitima através do casamento. Veja Ezequiel 23, verso 3. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, ou seios, e ali foram apalpados os seus seios, os seios da sua virgindade. Obviamente que, quando o profeta usa a palavra mocidade aqui, ele está denunciando a prostituição política e espiritual dos hebreus durante a formação recente, da sua nação. A formação dos hebreus, quando eles se desviaram, foi isso que Deus chamou de prostituição, que o profeta chamou de prostituição, quando eles se desviaram dos caminhos e partiram para adorar ídolos pagãos. Gente, jovens, adolescentes, a Bíblia admite a manipulação dos seios ou de qualquer outro toque mais intenso, porém, como sendo um privilégio somente daqueles que já são casados, como esclarece Provérbios, capítulo 5, 18 e 19, diz assim o proverbista: seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Aqui, obviamente, com uma metáfora, que está sendo usada aqui, mas podemos usar também como uma metáfora para a condição humana, e direcionando ao namoro, os moços, as moças, os jovens e adolescentes devem dominar os seus impulsos. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me deixarei dominar. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, a atração existente entre o homem e a mulher faz parte do ideal divino para que o casamento seja consumado. E esta atração recebe o nome de impulso sexual, que também recebe o nome de energia sexual e energia amorosa. O impulso sexual, portanto, gente, existe nas pessoas normais para que a união sexual redunde na reprodução, desde os tempos mais remotos, que a civilização tem estabelecido normas para controlar esse impulso e proporcionar aos seres humanos o bem-estar físico e moral. Mas é na palavra de Deus que poderemos encontrar a maneira correta de manter
ao nosso controle esta força. Gênesis diz, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então nós temos que ter domínio, não é isso? E o que é o impulso sexual? Parece forte dizer, mas aqueles que não conseguem controlar esse impulso, namoram de forma avançada, não estão querendo, na verdade, uma esposa. E é forte dizer isso, eu sei, para um jovem, para um adolescente, não estão querendo uma esposa, mas uma prostituta. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Porque a prostituta vive o seu momento de leviandade, não é verdade? E quase não reivindica para si o respeito. O que é muito diferente, gente, da esposa, que ela é dada por Deus. Se não, meditemos nesse texto de Gênesis capítulo 2, 23. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Ora, queridos, como eu disse para vocês, se os períodos de namoro e noivado é o embrião do lar, deve-se desde já, no namoro, se cultivar o compromisso com o respeito mútuo, adotando no seu decorrer desde já um comportamento de fidelidade ao parceiro de namoro e não ficar navegando de namoro em namoro. Preste atenção, queridos. Tendo como consequência o fim desse último namoro, a traição, isso não deve acontecer. Nenhum namoro, não estamos aqui indo contra um namoro que termine, porque isso pode acontecer entre dois jovens cristãos. Porque até que se termine um relacionamento de namoro, que não deu certo, por algum motivo, aliás, que não seja a traição, e que até se inicie outro, tudo bem. Isso não é de todo reprovável, mas deve o namorado, crente, respeitar aquela que futura e potencialmente poderá ser um dia sua esposa. Porque quem não respeita a sua futura esposa, não respeita a si mesmo. E não legitima. Aliás, então legitima que nem de longe passou pela sua cabeça a intenção de algum dia chegar ao casamento. Portanto, em um relacionamento de namoro entre dois jovens cristãos, deve haver pelo menos a intenção de que este namoro possa recrudescer e consolidar em um futuro casamento. E se percebe isso nitidamente quando os envolvidos no namoro, nos deixam perceber que fazem planos, buscando crescimento pessoal, profissional, pensando precocemente nos recursos que precisarão amealhar para dar suporte financeiro e habitacional depois que estiver formada a família. Sendo assim, então, o namoro cristão não deve ser administrado com um propósito de finitude. Porque na nossa igreja, principalmente na ICAP, a gente vê que já existem jovens namorando e que se percebe eles buscando crescimento, buscando responsabilidade, na fidelidade, no respeito. Isso é importante no namoro entre dois jovens. Aí você me diz, pastor, eu estou namorando, mas como o senhor disse aí, que tem que haver a intenção para casar, mas nós não temos a intenção de nos casar agora. E olha, nós vamos só ficar. Olha, queridos, quero então te dizer que o ficar não está nos propósitos de Deus. Porque a relação humana precisa ser gregária e marcada pelo compromisso com o outro. E no ficar, gente, não existe esse compromisso, não existe esse pacto. Como código definido de relacionamento, o ficar, ele apareceu lá pelo princípio dos anos 80 e tomou lugar por todo esse país. E acabou invadindo todos os meios sociais, encontrando forte adesão nas noites, nas boates, nos clubes, nas baladas, nos shoppings, centers.
nos bares, nos estádios, nas praças, nas escolas. Enfim, em qualquer lugar onde pudesse haver pelo menos um casal de jovens ou adolescentes, o ficar, não querendo ser redundante, acabava ficando. Então, nesse desenfreado avanço, não é, o ficar encontrou certa vulnerabilidade em nossas fronteiras e acabou penetrando de maneira muito forte e estacionou-se também nos nossos arraiais, nos arraiais evangélicos. E essa questão não encontra muita resistência ou relevância no meio não evangélico, onde se tornou uma prática corriqueira e até mesmo aceita por grande parte da sociedade, como temos visto não só entre os jovens e adolescentes comuns, né, em meio, mas também em meio a classes representativas, entre as celebridades, por exemplo, que detêm, né, um relevante poder de formar opinião. E aí está o perigo. Para aqueles, por exemplo, que refletem sobre esse tipo de relacionamento, como, por exemplo, Mauro Clark, ele é um escritor e pastor batista, para ele o ficar tem como conceito um relacionamento informal, rápido e descomprometido entre um rapaz e uma moça, durante o qual eles trocam carícias de intimidades variadas, chegando eventualmente ao ato sexual. A psicóloga Jaqueline Chaves, em seu livro Um Novo Código entre Jovens, caracteriza o ficar como um código de relacionamento marcado pela falta de compromisso e pela pluralidade de desejos, regras e usos.